se travar no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Muito bem, amigos, você que está ligado nesta programação deste sábado, você está acompanhando o programa da Igreja Internacional da Graça de Deus. E eu estou aqui para convidar a todos os homens, todos os pais, para participar de uma reunião especial hoje à noite, às 19 horas, na Igreja Internacional da Graça de Deus. Você é o nosso convidado todo especial. Às 19h30, você de perto, de longe, vai vir receber a palavra, uma oração. Você vai poder participar conosco de um devocional. Serão minutos especiais na presença de Deus, até mesmo comemorando o Dia dos Pais, onde vamos estar orando por todos os pais presentes que estiver nesta reunião. Então hoje, às 19h30, na Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua General Osório, número 619, no centro de Cáceres. Você de perto, de longe, dos bairros, você que está me assistindo, convide aí o seu pai, convide o amigo do seu pai, né? O pai do seu amigo, para estar conosco no dia de hoje. Hoje, sábado, às 19h30, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós vamos dando continuidade a essa programação a qual nós estamos aqui com o objetivo para convidar você também para a reunião de amanhã, domingo. Neste domingo nós vamos estar celebrando a Cristo, exaltando a Deus, vamos estar glorificando ao Pai. É a Santa Ceia do Senhor. Vamos juntos celebrar a presença do Altíssimo, vamos juntos buscar a Deus de todo o nosso coração. E assim, eu quero convidar você que se distanciou da igreja, você que às vezes se vê como um desviado, você que se vê como uma pessoa longe de Deus. Eu quero convidar você, pois o amor de Deus é grande, o amor de Deus é maior do que os erros que você cometeu, o amor de Deus é maior do que os pecados que você cometeu. Deus te ama de uma forma incondicional. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus com excelência. E você tem essa marca. Apesar dos erros, das falhas, apesar das dificuldades, o Senhor está de braços abertos para te receber. Volte para a casa do Pai. Esteja conosco na casa de Deus neste domingo. O endereço é fácil. Rua General Osório, número 619, no centro de Cáceres. Você que está desviado, você que se afastou, você que há muito tempo não pisa numa igreja evangélica. Eu estou falando com pessoas aqui que em outro momento foi de outro ministério, esteve em outra igreja e talvez você diz assim: eu tenho vergonha de voltar para a minha igreja, eu tenho um bloqueio, não consigo voltar para a igreja que eu estava frequentando. Então eu quero te convidar, eu quero que você seja o meu convidado todo especial. A nossa igreja está de braços abertos para receber você, você que está com a vida destruída, você que está talvez fracassado, você que se sente humilhado, desprezado, você que sente rejeitado, talvez pela sua família, talvez foi rejeitado por um ministério, por líderes, talvez você não tenha encontrado assim o amparo, você não tem encontrado o apoio espiritual para você voltar a se apegar com Deus. Eu estou aqui com o coração aberto, com alegria no meu coração, para dizer a você: terei o maior prazer em receber em nossa igreja, terei o maior prazer
em dizer para você: seja bem-vindo, esteja de volta à casa do Pai. Olha, com maior satisfação, juntos nós vamos estar celebrando a Deus. O mundo já te coloca para baixo, o mundo, as pessoas já te desprezam, as pessoas te rejeitam, talvez até a própria família, mas eu estou aqui para te dizer que você é especial para nós. Estou aqui para te dizer o quanto você é importante para Deus. Deus te ama de uma forma incondicional. Deus te ama de uma forma tremenda, ao ponto que Ele está de braços abertos para te receber. Então, volte para a casa do Pai, volte para a presença de Deus, lugar a qual você não deveria ter saído. Independente de qual igreja seja, domingo é dia de estar na casa de Deus. Domingo é dia de estar na casa do Pai. Procure a nossa igreja, procure uma igreja e esteja celebrando a Deus. Se você quer, por opção, até mesmo pela programação que você está nos assistindo, não que você vai ser membro, não que você vai se comprometer com a igreja. Eu quero que você volte para Deus. Eu quero que você volte para a presença dEle, porque sem Ele nós não podemos ter o sucesso. Sem a presença dEle nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então eu estou convidando você, católico, espírita, você que um dia foi de um ministério, esteve numa igreja, ou até mesmo esteve na nossa igreja. Talvez um dia você participou na igreja, quando ela era localizada ali na Praça Duque, ou quando era ali na rua Padre Cassimiro, há muitos anos, ou em outros lugares, há anos atrás. Esses dias eu falava com uma senhora que ela me procurou em ligação e ela disse: pastor, eu estive no início do ministério da igreja, quando então a igreja se reunia em um clube, onde a gente ia para adorar a Deus, onde a palavra de Deus ela era pregada, havia libertações, e ao passar do tempo eu acabei me esfriando na fé, acabei me desviando do caminho de Deus e não consegui mais ter um encontro com Deus. E hoje eu estou te ligando para pedir ajuda, para pedir uma oração. Olha só, quantas pessoas que há muitos e muitos anos conheceram Jesus, mas acabaram tropeçando, acabaram estando então diante de várias adversidades, aonde a pessoa tropeçou, falhou e pecou. E com isso o inimigo coloca na mente, coloca no coração situações aonde a pessoa se sente envergonhada para voltar, onde a pessoa não tem ânimo para voltar, onde a pessoa muitas vezes na própria mente, no próprio coração, o Satanás, o inimigo, o diabo, o nosso adversário, coloca a rejeição. As pessoas ficam assim: será o que vão dizer quando eu voltar? Será que vão se alegrar com a minha volta? Olha só, são várias situações que o inimigo usa para você não voltar para a igreja, para você não voltar para a casa do Pai. Tem gente que se afastou há muitos e muitos anos, como essa senhora que eu estou dizendo, há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos ela teve um encontro com Jesus, ela passou a andar com Deus. Por um vacilo, ela então acabou tropeçando, falhando, pecando, e com isso ela se sentia impura, ela se sentia como não ter dignidade de estar dentro da igreja por causa do pecado cometido. O próprio inimigo acusava ela, o próprio inimigo fazia com que ela tivesse então um bloqueio para que ela não voltasse para a casa do Pai. Então certo dia ela me ligou, pediu um atendimento, pôde estar orando com ela, atendendo ela, e assim disse a ela que por maior que seja o pecado, ou menor que seja, para Deus tudo é erro, mas confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Perdoando e deixando a prática do pecado, nós temos
né, o perdão de Deus. Se a gente confessar o nosso pecado, deixar a prática do pecado, nós temos o perdão de Deus. Então talvez o inimigo tenha te acusado, as pessoas tenham te acusado, talvez você está tendo aí uma rejeição, você está tendo aí um bloqueio que te impede de voltar para a casa do Pai. Eu tenho certeza que essa programação não é por acaso. Esse assunto que eu estou tratando aqui não é por acaso. Como eu disse, algumas pessoas há muitos e muitos anos já não vêm mais para a igreja. Outras pessoas que é o tempo da pandemia, 2020, 2021. Estamos aí, pode-se dizer, há 1 ano e meio, né, da pandemia. Quantas pessoas que deixaram de congregar? Quantas pessoas deixaram de ir para a igreja? Pessoas que diziam, eu vou me cuidar, né? Eu não vou para a igreja agora, mas são as mesmas pessoas que continuam trabalhando, que continuam indo ao mercado, que continuam indo às lotéricas, aos bancos, continuam nas filas por aí, em lojas, comércios, e para a igreja as pessoas, elas não querem ir. Saiba que eu entendo isso como algo espiritual. Não é propriamente a vontade de não ir. Propriamente é uma barreira que o inimigo colocou diante da vida da pessoa para que ela não chegue até a casa de Deus. Porque chegando até Deus, chegando até a igreja, a força vai ser renovada, o ânimo vai ser renovado. Ou seja, essa pessoa ela vai conseguir vencer várias dificuldades da vida, ela vai conseguir vencer várias barreiras e assim, em Cristo, ela vai se tornar o que a palavra garante, mais do que vencedora. Então, o diabo ele usa situações para que as pessoas não cheguem até a igreja, para que elas não cheguem até a casa do Pai. Por quê? Porque na igreja tem adoração, na igreja tem a palavra de Deus, na igreja tem a oração da fé. É isso que mantém a pessoa firmada na rocha, adoração. Satanás fica revoltado, fica sem reação quando um adorador de verdade, ele abre o coração, quebranta o coração na presença de Deus. Você acha que o inimigo não vai tentar barrar para que a pessoa não expresse, não se aquebrante diante de Deus? Você acha que na igreja a palavra não é pregada? A palavra tem sido pregada, o evangelho tem sido anunciado, Deus tem se revelado através da palavra, e a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas pessoas estão sendo libertas com os ensinamentos da palavra. Então, por que o diabo não quer que as pessoas venham para a igreja? Para que elas não vivam libertas, para que elas não vivam livre das maldições, dos problemas, das situações a qual o inimigo envolve ela e que controla ela, que aprisiona ela diante do sofrimento. Veja que a oração da fé, ela salva, ela cura, ela leva a saúde para aqueles que estão enfermos. Veja que eu aqui pontuei 3 importâncias de vir na igreja, porque na igreja você louva, na igreja você ouve a palavra e na igreja você exerce a fé através da oração. Veja se isso não é espiritual. O diabo não quer que você adore a Deus, o diabo não quer que você receba a palavra, o diabo não quer que você fortaleça a sua fé através da oração. Então não é pandemia, não é problema, não é dificuldade. Há um princípio das trevas, há um propósito no inferno de impedir das pessoas chegarem até a igreja. Porque se é chegando até a igreja, ela vai louvar a Deus, ela vai receber a palavra e ela vai fortalecer na fé. Então veja só, se eu fosse você que não está vindo na igreja, você que não está congregando, você que não está participando, veja que não é só a pandemia, não é só o vírus, não é só os problemas, não é porque você enfraqueceu, porque isso, aquilo, não, nada disso. É espiritual.
Não é a mesma coisa. Talvez você diz assim, pastor, mas eu não perco uma programação. Eu assisto o missionário R.R. Soares, assisto o pastor Jaime, assisto o pastor Carlos, eu assisto o programa diariamente e assim eu tenho buscado a Deus. Não é a mesma coisa. É diferente. O envolvimento é diferente. Vou usar um termo aqui para você entender. É diferente a pegada, né? A manifestação de Deus. Às vezes pela live ou pela internet ou até mesmo pela TV, você não consegue orar, você não consegue se envolver. Às vezes é correria dos filhos, né? Um passa para lá, outro passa para cá, é celular que toca, é mensagem que chega, você acaba perdendo o foco. E quando você vem para a igreja, não. Você está dedicando a Deus a 1 hora ou 2 horas de culto, você está ali concentrado, você está ali ligado, você está ali na fé. É diferente. Estar na igreja é diferente. Guarde isso. Há uma grande diferença de congregar na igreja e de estar somente acompanhando à distância, seja pela TV somente ou pelas redes sociais. É diferente. Por isso que a Bíblia fala, e agora me veio no coração, a diferença de quem serve e de quem não serve. Olha a inspiração que Deus deu. Há uma diferença de quem vem para a igreja e de quem apenas fica à distância. Vamos colocar numa balança espiritual? Veja a maturidade de quem está vindo da igreja e veja a maturidade de quem à distância não consegue se envolver, não consegue se entregar de corpo e alma, de todo o seu coração para Deus. Então eu quero desafiar você que está distante. Não estou dizendo, né, propriamente, você é pecador. Não, como eu disse, os nossos pecados, o Senhor nos perdoa. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele acaba pecando. Todos nós somos falhos. Se você tem algo que te acusa, às vezes na mente, no coração, são pessoas, não olhe para isso não. Olhe para a palavra, olhe para Deus. Deus está de braços abertos para te receber. O amor de Deus é incondicional, é grande. O amor de Deus te alcança e te envolve. E assim você vai voltar para a presença de Deus e você vai voltar a vencer para a glória de Deus. Nós vamos a um lindo clipe musical. Logo depois vai uma ministração de uma palavra que certamente, assim como falou ao meu coração, falará ao seu coração também. Desde já pegue aí o copo com água, prepare a peça de roupa, fotografia, porque já, quando voltar, eu estarei orando para te abençoar. Eu estarei clamando para terminar esta programação. Assista, preste atenção, pois Deus vai falar ao teu coração. A Igreja da Graça com os cultos presenciais. Para isso, seguiremos as recomendações do Ministério da Saúde e do Decreto Estadual, a fim de garantir proteção e segurança para você. Como medida de precaução, ao chegar é necessário higienizar as mãos com álcool em gel e sua temperatura será medida. Para que ninguém precise abrir e fechar as portas, manteremos um obreiro para realizar essa função. A nossa igreja está preparada para receber a todos. Por isso, procure sempre os assentos demarcados. Os espaços serão limpos e higienizados no intervalo das reuniões. Lembrando que todas essas regras e precauções são válidas para todas as igrejas da Graça. Algumas recomendações são: evite contato físico, como abraço e aperto de mão. Utilize sempre álcool em gel. Se você sentir alguns sintomas como febre, dor de cabeça e cansaço, evite sair de casa, use sempre máscara na igreja e acompanhe nossos cultos online pelas nossas redes sociais. Esperamos por você e acreditamos que se cada um fizer a sua parte, chegaremos a dias melhores. Eu poderia cantar a vida inteira sobre tudo que você é pra mim.
brilhar a luz do seu amor, e eu vou sair daqui pra expressar a imagem daquele que me salvou. Tu és a minha luz e minha salvação. Não há mais medo em meu coração, pois teu amor venceu o temor. Eu só sei cantar sobre nós dois e tudo que aconteceu depois que eu te encontrei. Eu cantaria a vida inteira, eu contaria pro mundo inteiro sobre o seu amor, sobre o seu amor. Eu cantaria a vida inteira, eu contaria pro mundo inteiro sobre o seu amor, sobre o seu amor. Eu vou cantar a vida inteira, eu vou contar pro mundo inteiro sobre o seu amor, sobre o seu eu poderia cantar a vida inteira sobre tudo que você é pra mim. A Igreja da Graça com os cultos presenciais. Para isso, seguiremos as recomendações do Ministério da Saúde e do Decreto Estadual, a fim de garantir proteção e segurança para você. Como medida de precaução, ao chegar é necessário higienizar as mãos com álcool em gel e sua temperatura será medida. Para que ninguém precise abrir e fechar as portas, manteremos um obreiro para realizar essa função. A nossa igreja está preparada para receber a todos. Por isso, procure sempre os assentos demarcados. Os espaços serão limpos e higienizados no intervalo das reuniões. Lembrando que todas essas regras e precauções são válidas para todas as igrejas da Graça. Algumas recomendações são: evite contato físico, como abraço e aperto de mão. Utilize sempre álcool em gel. Se você sentir alguns sintomas como febre, dor de cabeça e cansaço, evite sair de casa, use sempre máscara na igreja e acompanhe nossos cultos online pelas nossas redes sociais. Esperamos por você e acreditamos que se cada um fizer a sua parte, chegaremos a dias melhores. Que morra em você. Às vezes a pessoa ela é um canal de notícias ruins. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, irmãos. Não falei isso na reunião anterior nem de manhã. Estamos ao vivo também no YouTube e vai ser passado na Band e pela FM.
cuidado, talvez você está sendo instrumento de Satanás, aonde está sendo uma fonte, ou seja, uma ponte, aonde o inimigo está te usando para transmitir, para passar adiante as notícias ruins. Veja, irmãos, que aqui a Bíblia está dizendo que chegou até esse rei essa notícia, essa fofoca, e olha só, quando então chega até o rei, veja o que a Bíblia diz aí: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, dos teus deuses, não servem, nem a estátua de ouro que levaste ou levantaste para adorar. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. 14. Falou o rei, lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves aos meus deuses, não adorais a estátuas de ouro que eu levantei? Amém. Para por aí, já tem outro entendimento aqui. Veio a fofoca, veio a notícia ruim, o rei ficou como, igreja? Furioso, revoltado. E agora qual é a decisão desse rei? Aumentar 7 vezes mais aquela fornalha de fogo. Se já queimava, irmãos, agora ele está furioso, ele está com raiva. Ele está dizendo: da próxima vez, se vocês não se curvar, a fornalha vai estar 7 vezes pior do que antes. O que a gente entende, irmãos? O que Deus está nos mostrando aqui? A pressão que o rei coloca. Esse rei para nós aqui hoje representa Satanás, diabo, o inimigo. O inimigo, irmão, sabe como pressionar. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe, igreja? Sabe. E se você não estiver ligado com Deus, você vai cair na pressão de Satanás. Se você não for verdadeiro diante de Deus, você vai ceder às pressões de Satanás. Tenta imaginar comigo, irmãos, o rei está furioso, o rei está pressionando, é uma pressão, colocando uma pressão diante dos 3, se vocês não se render, se vocês não se curvar, se vocês não fizerem o que eu estou pedindo para fazer, vocês vão se queimar, porque está 7 vezes pior, agora esse fogo ardente. Olha que pressão. Como eu disse para você no início, eles não eram piratas, não eram falsificados. Eles não caíram naquela pressão. E o rei, muito irado, ele diz assim: e agora? Quem vai livrar vocês? Quem vai tirar vocês da minha mão? Quem vai tirar vocês da fornalha? Se vocês não ceder, se vocês não se entregar. Sabe qual foi a resposta dos 3? Olha aí, versículo de número 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se ficar sabendo, não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos as estátuas de ouro que tu levantaste. Amém. Olha o que a Bíblia está nos mostrando, irmãos. O versículo 17, eu quero dividir ele em 2 partes. A parte A diz assim, ó: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Aqui é a primeira parte.
Depois eu falo a segunda parte, a parte B do versículo. O que a Bíblia está nos mostrando aqui, irmãos? Esses jovens, eles estão dizendo assim para o rei: rei, se Deus nos livrar, claramente a gente vai estar livre da fornalha. Mas se Ele não nos livrar, nós vamos morrer, mas nós não vamos ceder. Nós não vamos adorar a estátua. Tenta assimilar isso aqui, irmãos. Veja que mesmo diante da pressão, eles não negociaram, não cederam, não abriram mão da verdadeira adoração a Deus. Quantas pessoas que abrem mão, irmãos, da da verdadeira adoração, negociando, não, mas é só um momento, ninguém vai ver, Deus vai me perdoar depois. Eu falava agora à tarde, né, o lado para o pecado. A pessoa fala assim: não, mas é só um pecado, é só um beijo, é só uma noite, é só ficar uma vez, isso, aquilo. Não, depois a pessoa acaba cedendo, irmãos, ao desejo da carne. Ela negocia a adoração a qual antes estava expressando a Deus, por prazeres da carne, por momento, né, a qual o prazer fala mais alto. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam decididos: a outro Deus nós não adoramos, a outro Deus nós não rendemos a nossa adoração. Eles estavam, irmãos, dizendo assim: a nossa fé é essa, se Deus nos livrar, amém, mas se Ele não nos livrar, a gente pode até morrer, mas somente a Ele nós vamos adorar. Veja que a adoração deles não estava condicionada a uma pressão, a uma dificuldade, a uma obrigação. Ou vocês adoram ou vocês morrem. Nós morremos, mas nós não adoramos a outros deuses. Irmãos, é bonito falar que Deus pode, Deus faz, mas a gente tem que ter uma fé, uma maturidade de saber que se Deus não fizer, e se Ele não quer fazer, é porque tem um propósito, é porque Ele quer nos mostrar algo, e que a gente precisa compreender e entender. A Bíblia fala assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Ele fizer, irmãos, há um propósito para me livrar, mas se Ele não fizer, também há um propósito, vou morrer, mas e a minha adoração? E a minha vida com Ele? Entende? O que eu aqui estou expressando nesse ponto aqui, que precisa ser entendido. É bonito, irmãos, né? Expressar Deus pode, Deus vai fazer, Deus é isso, é aquilo. Isso, irmãos, é real, é verdadeiro. Mas e se Ele não quer? E se Ele não fizer? Amém? Será que você vai negociar a sua adoração? Porque tem gente, irmãos, que a fé dela é só para o Deus pode. A fé dela é só para o Deus que faz. É só para o Deus que, né, irá me ajudar. A fé dela é só essa. Mas e se Ele não te ajudar? E se Ele não fizer? E se Ele não responder? Então você não adora? Então você não acha? Então o primeiro ponto aqui, irmãos, está bem claro aqui, ó. Se Deus, né, olha só, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o Deus que nos pode livrar. Ó, pode livrar. É o Deus que nos pode livrar. Se Ele livrar, amém. Se não livrar, a gente morre, mas a gente não vai ser falso. O outro lado, a parte B, a Bíblia diz assim, ó: e Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Essa é uma fé original que Deus está procurando. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,12, coloca na tela aí, por favor, se você quiser abrir a Bíblia, 2 Timóteo 1,12,
O Paulo está dizendo, irmãos, que a nossa fé, a fé original, é aquela pessoa que então exerce, quando então ela crê em quem tem servido. O Paulo está dizendo assim, ó, nós sabemos em quem nós estamos servindo, nós sabemos em quem confiamos, nós sabemos, né, da grandeza do que o Todo-Poderoso pode fazer em nosso favor. Então Paulo está dizendo assim, ó, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho. Leia em voz alta agora, igreja. Porque eu sei em quem tenho crido. Vamos repetir isso? Porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para me guardar o meu depósito até aquele dia. Então Paulo está dizendo assim, eu estou passando pela luta, as dificuldades são grandes, mas eu estou certo, eu sei quem eu tenho crido, eu sei qual é o meu Deus, eu sei qual é a sua grandeza. Foi a expressão de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus pode nos livrar, veja, se ele livrar, amém, se não livrar, a gente morre, mas vamos continuar sendo verdadeiro diante dele. Aí a parte final, a parte B do versículo 18 de Daniel 3, a Bíblia está nos mostrando, irmãos, o Sadraque, Mesaque e Abednego está dizendo assim, né? 17, a parte B do 17, ele está dizendo assim, ó, ele nos livrará do forno de fogo ardente. Eles sabiam, eles estavam certos de quem eles criam, de quem eles acreditavam, de quem neles eles estavam depositando a sua adoração? Sabia. Irmãos, eu quero entrar nesse assunto aqui, nós precisamos trazer de volta a fé original, a fé raiz, a fé que no passado, irmãos, levaram vários cristãos a grandes vitórias. Se você olhar para a Bíblia em Hebreus 11, você vai ver, os heróis da fé tiveram grandes vitórias, irmãos, que se a gente olhar nos dias de hoje, nós não temos, porque nós não cremos na fé do Deus Todo-Poderoso, a fé como antigamente eles acreditavam em Deus. Às vezes hoje em dia, a nossa fé, irmãos, está sendo muito limitada. Por que grandes milagres aconteciam no passado e nos dias de hoje não tem acontecido? O erro não está em Deus, não está na igreja, o erro está em nós mesmos, né? Aonde a gente vê, irmãos, que no passado as pessoas davam vida pela causa, através da fé. É o caso do Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estão correndo risco de vida, eles podiam morrer, mas eles não estão negociando a sua adoração, porque eles estavam crendo no Deus a qual eles serviam. Deus quer trazer de volta, permita Deus restituir isso na sua vida, a verdadeira fé, irmãos, a fé que levava os cristãos de antigamente. A gente fala que o cristão de antigamente é os heróis da fé, que levavam a ter suas grandes vitórias, e hoje em dia a gente não tem muitas vitórias, porque a gente acaba cedendo, a gente acaba se curvando, a gente acaba abrindo mão, a gente acaba sendo flexível demais em alguns momentos, que não é para ser flexível. A gente fala, não, tudo bem, Deus vai me entender depois. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles podiam falar assim, não, depois Deus nos perdoa, Ele vai entender, a gente foi pressionado, a gente foi jogado na parede, se a gente não fizesse, a gente iria ser lançado e a gente iria morrer. Mas veja que a fé deles era uma fé original, a adoração deles era uma adoração verdadeira, não somente ao Senhor nós adoraremos. Irmãos, se você tem essa fé original, cuide para que você não perca ela. Agora, se você está com uma fé instável, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, uma hora a sua fé está forte, outra hora está fraca, uma hora você acredita que Deus vai fazer, outra hora você acredita que não vai fazer, a sua fé, como diz, é uma fé Nutella, é uma fé, irmãos, da atualidade, é uma fé fraca,
É uma fé que, irmãos, não pode Deus fazer muito, porque ela é limitada. A gente tem que ser cristão como os heróis da fé, como as pessoas de antigamente, irmãos, viver da fé, não é por aparência, né? É viver, irmãos, crendo, é acreditando que Deus vai estar recebendo sempre a nossa adoração. Quando a gente fala aqui da adoração, eu me lembro do caso lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu vou ler propriamente o verso de número 25, a Bíblia fala de Paulo e Silas, mas antes de ler o verso de número 25, eu vou resumir um pouquinho até chegar ao 25 para você compreender. Paulo e Silas, eles estavam pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus, e numa praça, eles estão ali libertando uma mulher de um espírito de engano, de falsidade. E aquela mulher, irmãos, né, ganhava muito dinheiro com aqueles espíritos enganadores. E com isso, aquela mulher, né, ela não ficou satisfeita, parou de ganhar dinheiro, então ela ficou revoltada. E o que aconteceu? As pessoas que gostavam daquela mulher defendeu ela e assim mandaram prender Paulo e Silas. Prenderam Paulo e Silas, foram levados, amarrados até a prisão, até o cárcere, e a Bíblia fala que lá eles apanharam muito, no trajeto, né, desde lá da praça, do lugar, até o cárcere, eles apanharam muito, tiveram muita dor, o seu corpo estava todo ferido, e a Bíblia fala, irmãos, que agora eles estão presos a uma prisão de cárceres privada, a um lugar que havia o mau cheiro, ou seja, tinha pessoas contaminadas, tinha pessoas de todo tipo de gente ali, porque eles foram levados, eles foram colocados, irmãos, como se fossem os piores bandidos da época. Só que a Bíblia fala no versículo 25, que Paulo e Silas, quando chegava perto da meia-noite, eles oravam a Deus e cantavam hinos a Deus. Traduzindo, mesmo com tudo isso, eles adoravam a Deus, louvavam a Deus. Mas está doendo, estavam adorando. Está fedido, o mau cheiro está aqui, está insuportável, mas estavam adorando. Estavam todos arrebentados, estavam adorando. Eu imagino, irmãos, aqui, veja comigo, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantando, louvando, adorando, se envolvendo ali na presença de Deus. Os outros presos, esses dois aí tá doido, esses dois aí tá fanático, esses dois aí estão fora de si. Como pode adorar, como pode dar glória a Deus, como pode dizer aleluia, se eles estão aqui amarrados, se eles estão aqui machucados, se eles estão aqui diante desse mau cheiro, e eles estão dando glória a Deus. A adoração de Paulo e Silas não estava condicionada, irmãos, a uma situação, a um lugar, a uma fase, a um momento. A Bíblia está nos mostrando aqui, né, com muita clareza, Deus está nos mostrando que eles estavam expressando a sua adoração independente da dor, porque tem gente, irmãos, que quando fica doente, nem na igreja vem. Tem gente que quando está cansado, nem buscar Deus vem, sendo que a Bíblia fala para os doentes procurarem o sacerdote, a igreja, para ungir, fazer a oração da fé. O que a Bíblia fala sobre o cansaço? Vinde a mim, Jesus está falando, vinde a mim vós todos cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Só que os dias da atualidade, irmãos, é diferente. Quando a pessoa está cansada, quando ela está doente, quando ela está indisposta, não, hoje eu não vou para a igreja, não vou adorar a Deus, não vou fazer. Veja que a gente está limitado, a gente está condicionado a várias coisas e a gente não percebe. Por isso que eu disse, irmãos, que a fé das pessoas antigamente era outra, com dor, vinha com dor, estava cansado, vinha, irmãos, caindo de sono, de cansaço, mas estava diante de Deus adorando. Hoje em dia não, alguma coisinha já rouba a nossa adoração, já impede
da gente estar adorando, né? Então, para terminar aqui, a Bíblia está nos mostrando no verso 26, olha o poder da adoração, olha o poder do louvor. Veja comigo, versículo 26, e de repente, sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram. Leia em voz alta agora, igreja, vamos todos juntos na tela. E logo se abriram todas as portas. Repita isso, vamos lá. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. O que a gente aprende aqui? Que uma adoração verdadeira, ela abre portas. Vamos trazer para os dias atuais? Tem muitas pessoas que dizem assim: a porta para a vida financeira está fechada, a porta para a vida sentimental está fechada, eu não consigo ir adiante, eu não consigo, porque está fechada essa porta, a porta se fechou. Irmãos, o poder de Deus na adoração abre todas as portas. Se você tem alguma porta, alguma área da sua vida que a porta esteja fechada, adore, louve, seja verdadeiro na sua adoração, porque a verdadeira adoração comove o coração de Deus. A verdadeira adoração faz com que Deus mova o céu, mova a terra, para abrir a porta para te abençoar. A Bíblia está nos mostrando isso, irmãos. Eu quero aqui dizer para você que ao invés de murmurar, ao invés de falar bobagem, ao invés de ficar xingando, vai adorar, vai louvar, vai cantar louvores. Porque, irmãos, se você for verdadeiro na sua adoração, Deus, Ele não vai deixar essa adoração passar por batido, por despercebido. Deus recebe, né, a adoração verdadeira. Eu estava aqui meditando, irmãos, e estava analisando, né? Veja só, eles lá machucados, estavam amarrados, feridos, estavam sem nenhuma condição de adorar, e mesmo assim estavam adorando. A adoração deles mexeu com o coração de Deus. Eu falei isso de manhã, irmãos. A verdadeira adoração, a pessoa que está com o coração quebrantado na presença de Deus, comove o coração de Deus. Quando a gente, irmãos, expressa a verdadeira adoração, Deus não resiste, Deus recebe. Mas tem que ser verdadeiro, tem que ser original. Pastor, eu tenho adorado, mas eu não vejo resposta, não vejo sinal, não vejo porta se abrir. Talvez não está sendo verdadeira a sua adoração. Porque a adoração verdadeira, irmãos, a Bíblia está nos comprovando que abre todas as portas. Todas as portas se abriram. A verdadeira adoração liberta, igreja. Ó, foram soltas as prisões. Aquilo que prendia Paulo e Silas, irmãos, se soltou, eles ficaram livres, eles ficaram soltos, pela adoração que estavam fazendo. Eu duvido, irmãos, que isso não comova o coração de Deus, o coração quebrantado. Quando a pessoa quebranta o coração, quando a pessoa está com o coração, irmãos, voltado para Deus, totalmente para Deus, eu duvido, irmãos, que Deus não vai parar o céu, parar a terra, vai fazer alguma... Não, eu tenho que abrir a porta, eu tenho que tirar essa pessoa dessa prisão. Se Deus fez com Paulo e Silas, Ele não vai fazer comigo, com você? Faz. Mas Ele tem que encontrar em nós uma verdadeira adoração. Amém, igreja? Ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não estão como eu quero, ainda que eu não tenha motivo nenhum para adorar, ainda que eu esteja passando pela pior fase da minha vida, todavia eu me alegrarei, todavia eu me exultarei, ou seja, louvarei ao Senhor, o Deus da minha
salvação. Diga glória a Deus. Fique em pé. Vamos orar então. Vamos expressar a Deus a nossa adoração e que Deus possa achar em mim, achar em você a verdadeira adoração. Como eu estou dizendo, irmãos, não é cantoria, não é a letra dos louvores, não, é o coração. Seja você uma pessoa que louva de todo o seu coração, que adore de todo o seu coração, que tenha a mente voltada para Deus totalmente. A sua vida tem que ser de verdade. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Olha para a pessoa que está perto de você, diga assim: a nossa adoração, ela tem que ser verdadeira. Amém? Então se apresente a Deus de verdade, no adorar, nas atitudes, no pensar, no viver, para que Ele possa estar recebendo. Exemplo maior que a gente vê aqui, irmãos, de João 6, a qual foi citado. Eu não li com você na Bíblia, mas eu citei, depois você pode ler. Aquela multidão, quando tinha pão, então adorava Jesus. O dia que Jesus falou assim: não vou dar pão, não vou dar alimento, então para eles não servia mais Jesus. O que eu quero dizer para terminar, irmãos, independente se você tem ou não tem, se você faz ou não faz, se você recebe ou não recebe, adore a Deus sempre. Seja você um adorador original. Lembra que eu falei do original e eu falei do falso. O original adora a Deus independente da circunstância. Adoração, ela não depende da fase. Seja fase difícil ou fase fácil, eu estou adorando a Deus. Agora os falsos, os piratas, só vão adorar a Deus, irmãos, quando tiver, né, oportunidades boas. Não, Deus não quer isso de mim nem de você. Amém? Com os olhos. A Igreja da Graça com os cultos presenciais. Para isso, seguiremos as recomendações do Ministério da Saúde e do Decreto Estadual, a fim de garantir proteção e segurança para você. Como medida de precaução, ao chegar é necessário higienizar as mãos com álcool em gel e sua temperatura será medida. Para que ninguém precise abrir e fechar as portas, manteremos um obreiro para realizar essa função. A nossa igreja está preparada para receber a todos. Por isso, procure sempre os assentos demarcados. Os espaços serão limpos e higienizados no intervalo das reuniões. Lembrando que todas essas regras e precauções são válidas para todas as igrejas da Graça. Algumas recomendações são: evite contato físico, como abraço e aperto de mão. Utilize sempre álcool em gel. Se você sentir alguns sintomas como febre, dor de cabeça e cansaço, evite sair de casa, use sempre máscara na igreja e acompanhe nossos cultos online pelas nossas redes sociais. Esperamos por você e acreditamos que se cada um fizer a sua parte, chegaremos a dias melhores. Muito bem, chegou o momento da oração, nós vamos falar com Deus. Você pode preparar o seu copo com água, a peça de roupa, a fotografia. Se você queira uma oração especial, pode ligar 3223-4751, 99615-3464. Deixe o seu nome, o nome da sua família, nós vamos falar com Deus em seu favor. Vamos orar? É momento de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho a Ti neste sábado apresentar todas as pessoas que nos acompanham pela Band, pela FM, pelo YouTube, que o Senhor possa, meu Pai, envolver esta pessoa, meu Deus, diante desta oração que estou fazendo. Meu Deus, eu estou paralisando, anulando a ação de desânimo, de cansaço, de tristeza, tudo que tem, meu Pai, atrapalhado a vida desta pessoa. Meu Deus, alcance agora, libertando, tirando esse jugo, esse peso, essa maldição, caia por terra, saia, vai embora, em nome de Jesus. Senhor,
abençoa esta água, consagra, coloca nesta água força, coloca nesta água, meu Deus, o teu poder, para que quando esta pessoa beber, ela seja, meu Deus, alcançada, que haja renovação, que haja fortalecimento, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Orou com fé? Toma posse, beba da água e receba um renovo em sua vida. Muito bem, nós vamos terminar a nossa programação de hoje, lembrando que ainda hoje, às 19h30, uma reunião especial voltada para os pais. Atenção, pais, esteja conosco neste devocional, logo mais às 19h30. Também, aqui na sede, terá a reunião dos jovens. Todas as meninas, as irmãs, as moças, vão estar reunidas com a minha esposa para estar buscando a Deus, se envolvendo e se fortalecendo dia após dia. Reunião normal da juventude, reunião também dos homens, hoje na Igreja Internacional da Graça de Deus. E amanhã, Santa Ceia do Senhor, a Santa Ceia dos Filhos de Deus, domingo de renovação, de fortalecimento espiritual. 7h30, às 17h e às 19h. Rua General Osório, número 619, no centro de Cáceres. Eu espero por você. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Os guerreiros se preparam para a grande